Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Se você ainda não sabe, eu parei de postar episódios novos no Spotify e plataformas de podcast e eu resolvi só ficar aqui no YouTube, porque é onde tem mais gente e eu posso me concentrar mais e tem muita coisa que eu estou fazendo agora profissionalmente e realmente cuidar de duas redes assim seria um pouco complicado, tá? Mas eu vou continuar com o Clube do Livro, com o Quinha, normal, como sempre. E de vez em quando eu vou fazer alguns posts aqui diferentes, assim, de assuntos que eu estou pesquisando, me interessando, mas também não serão tão frequentes assim. Tá bom? Eu já, assim, não tenho a idealização de que isso vai me dar dinheiro, mas ainda quero usar isso aqui como uma forma de rascunho, talvez, de coisas que eu esteja pensando e que queira compartilhar, tá bem? Esse episódio ele vai ser focado nessa questão de mídia, né, modelo de subscrição e tudo mais. E eu já queria gravar isso há algum tempo, só que eu tava tossindo muito e ia ter muita coisa, muito, muita tosse durante os episódios. Então eu esperei ficar um pouquinho melhor para que eu pudesse gravar com um sonzinho um pouco melhor, tá? Não sei se vocês já ouviram falar aquela frase: você não possuirá nada e será feliz. Isso foi dito, se eu não me engano, pelo Charles Schwab. Eu acho que foi ele. Mas uma pessoa grande, assim, desses bancos grandes, né? Banco Mundial, nesses eventos que eles sempre vão em Davos, que é um evento anual, e eles vão lá, se encontram, tudo mais, e falam sobre possibilidades para o futuro. E ele falou isso há um tempo atrás, e acabou que isso ficou no, no nosso, digamos assim, imaginário diante de tudo que a gente está vendo hoje em dia. Né? A gente está vendo problemas com streaming, pessoas que compraram filmes e simplesmente eles foram deletados. Pessoas que agora vão comprar um jogo e depois de algum tempo não conseguem mais jogar esse jogo, como é o caso do Fable 3. Né? Eu vou citar ele em detalhes depois. E tudo isso por causa da mídia de streaming, mídia oficial, que não te dá meios de você consumir essas mídias. Tá? E eu já tenho visto isso como um grande problema assim crescente, né, ultimamente. Só que nesse ano de 2024, na verdade desde 2023, muita gente tá falando que tá voltando a colecionar DVD, voltando a colecionar Blu-ray, ou então comprando um Media Center, né, com vários HDs externos para colocar arquivos. E eu pensei, cara, as pessoas estão se dando conta do que está acontecendo, né? Esse relacionado à posse dos objetos, tá? Então, vamos para o tema. Agora que eu introduzi o problema para vocês, né, que é os problemas relacionados a modelo de subscrição e como você vai poder continuar vendo as coisas que você sempre viu, seus filmes, suas séries. Eu vou dividir esse podcast em algumas partes, tá? Primeiro eu vou falar a posse de mídia ao longo do tempo, como é que a gente consumia mídia, tinha mídia física. Depois a época mais ou menos a partir dos anos 10, quando começou a ter streaming, tá? E duas opções que você pode ter para você. Assim, antes disso, né, também vou falar um pouco sobre os problemas atuais que a gente está vendo. E eu vou dar duas opções para vocês, né? Falar primeiro sobre a mídia física e depois sobre a mídia digital que você possui, né? Acho que você já está me entendendo. Depois eu vou falar o nome exato do que eu quero dizer, né? Então, pessoal, a posse de mídia é uma coisa recente, né? Você, digamos assim, tem 100 anos, um pouco mais de 100 anos, porque até o século XIX não era comum você ter um disco de música, não era comum você ter um DVD de filme, né?
Essas coisas, inclusive, eram muito raras. Você tinha que ir num concerto, né? Assistir. E o cinema ele começou ali nos anos, no comecinho do século XX, né? A ser uma coisa mais comercial. E a gente, assim, tinha que ir no cinema para ver, né? Era uma coisa assim de evento e tudo mais. A gente não tinha como ver as coisas sempre quando a gente queria, certo? Com o tempo, isso foi mudando. Isso mudou primeiro com. Bom, sempre teve os livros, né? Mas primeiro isso aconteceu com a popularização, né, da imprensa ali na Reforma Protestante e até nos séculos seguintes, né, que foi barateando e barateando e barateando os livros. Você podia ter eles ali, não precisava ir para uma biblioteca, né? E você tinha também os álbuns de música, né? Você começou a ter a disponibilidade das bolachas, dos vinis, né? Dos LPs, que é o termo mais usado hoje em dia, né? Disco de vinil. E você podia ouvir a música quando você quisesse. Mas repare que é bem diferente do que é hoje, né? No streaming, que você pula de álbum em álbum com alguns cliques, tem playlists de vários artistas. Não, você tinha que comprar o álbum de um determinado artista e ouvir aquele álbum inteiro, né? Ou então você podia pular as faixas, só que com cuidado para não arranhar a vitrola. A vitrola não, o disco, né? Com a agulhazinha da vitrola. Com o tempo, foi se popularizando o CD. O CD agora, ele já era um pouco mais fácil, porque você apertava um botão e mudava a faixa. Não era mais uma coisa de você ter o risco de danificar a mídia, né? E até antes disso tinha fita cassete, que você tinha que esperar a música tocar no rádio, colocar a fita, gravar, e aí você ouvia. E para você poder ouvir de novo, você rebobinava, né, a fita cassete. Eu acho que assim, cara, muita gente não pegou essa época, né? Eu lembro de ver algumas fitas cassetes. Até o primeiro carro assim que eu lembro do meu pai tinha um tocador de fita cassete, mas é um negócio muito já é um pouco mais antigo. E depois você, né, teve VHS, você podia ver seus filmes quando queria, né? Tinha que rebobinar. Depois veio mais uma praticidade, que era dos DVDs. Você não precisava mais rebobinar. E agora você podia ver quando quisesse. Aí geralmente nos DVDs, né, tinha aqueles menuzinhos com cenas extra, com detalhes da gravação e tudo mais. Depois veio o Blu-ray com qualidade ainda melhor. E por aí vai. Só que em todos esses casos, você tinha uma grande vantagem, que era aquilo é seu para sempre. Aquilo é seu para sempre. Se você não quebrar aquilo, ou perder aquilo, ou vender aquilo, ou dar aquilo, você vai poder continuar consumindo aquela mídia para sempre, né? Existe um problema disso. Qual que é o problema? É o problema de arranhar o CD, o problema de da fita lá do VHS vazar, né, sair ali da fita. Tinha esses problemas, né? Quem é mais velho vai lembrar desse tipo de coisa, tá? Porém, aquilo era seu. Nenhuma empresa dos filmes ia chegar e falar, olha, me dá aqui esse DVD porque a licença de distribuição do DVD acabou. Então você precisa devolver. Não, aqui isso é um absurdo, né? De se pensar. É um absurdo de se pensar. Porém, hoje em dia isso é comum, né? Como muitos já sabem. E eu vou abordar mais em detalhes depois. E também tinha uma outra forma, que era a forma que os latino-americanos faziam, né? Não só latino-americanos, mas acho que a maioria dos países é, em desenvolvimento, como a China também, né? Já que vinha muita coisa da China, que era o seguinte: você fazia pirataria. Então, ao invés de você comprar o DVD original, você comprava o DVD pirata no camelô. Ou você gravava o DVD pirata. Você podia baixar o DVD pirata, certo? E cara, uma pessoa, né, de classe média que nasceu no Brasil, com certeza teve contato com a pirataria.
acendi aqui meu cigarro. Uma pessoa de classe média com certeza teve contato com a pirataria, sem hipocrisia, né? Inclusive é graças à pirataria que eu conheci muitos filmes, muitos jogos, muitos animes, muitas séries, coisas que eu não teria conhecido de outra maneira, certo? Só para dar um exemplo, eu sempre gostei de RPG, e eu ouvi falar de um tal RPG chamado Valkyrie Profile. E esse Valkyrie Profile, ele vendia no camelô perto de casa, inesperadamente, né? E até hoje é um dos meus jogos favoritos, que eu não teria conhecido se não fosse a pirataria. Então, já nessa época, né, podemos dizer aí nos anos 2000 e até antes, você tinha a opção de piratear coisas. E você poder consumir coisas que você não teria acesso de outra maneira, né? Eu vi um criador de um jogo indie falando, olha, quem não tiver dinheiro para comprar o meu jogo, pode piratear. Cara, eu só fiz esse jogo porque quando eu era criança eu tive acesso a vários filmes e vários outros jogos por meio da pirataria. Então eu não vou reclamar se o cara fizer isso, né? Então a gente tinha essa opção. Eu lembro que a geração dos millennials, né, a minha geração, era uma geração que sabia fazer bastante coisa no computador porque tinha que se virar. Então você tinha que usar o programa tipo Emule, LimeWire, entre outros, né? O Kazaa para baixar música. Você tinha que usar torrent para baixar um jogo ou um filme, né? Você tinha que baixar a legenda do filme, sincronizar a legenda. E todo mundo se acostumou a viver assim. Ah, se você quiser ver um filme que não esteja no cinema naquele momento, você parar e ter que procurar por ele. Sempre foi assim para as pessoas da minha idade, tá? E as gerações antes da minha não tinham isso. Elas estavam acostumadas a comprar a mídia e tudo bem, né? Porém a gente acabou é, perdendo essa capacidade por causa dos streams mesmo, né? Por causa da tecnologia dos streams. E, cara, eu tive acesso a vários animes por causa da pirataria e eu não consumiria animes hoje em dia se não fosse por isso. E aí você pode falar, ah, mas o anime, né, pô, uma coisa boba, mas não é bobo, cara. Tem animes assim fantásticos, né? Mangás fantásticos. Tudo isso porque são coisas assim que dão uma certa cultura pra você. E cara, hoje em dia se eu gosto de literatura, com certeza foi por causa dos mangás que eu li desde a minha adolescência. Fumando aqui, tá, pessoal? Não se incomodem com as eventuais pausas. É... Só que isso mudou, né, com o streaming. Isso mudou. Por quê? Porque o Netflix veio, eu não lembro exatamente em que ano, eu acho que Netflix foi em 2015, 2016, foi por aí, né? Talvez um pouco antes, um pouco depois, né? Que o Netflix, que foi o primeiro streaming assim grande, né? Veio para o país e depois seguiram outros, né? E com o passar do tempo, as pessoas pararam de baixar tanto as coisas em torrent, né? Então, agora, quando você ia ver um filme, perdão, ao invés de você ter que chegar, achar um lugar para baixar o torrent, é, esperar baixar o torrent, baixar a legenda, sincronizar a legenda, passar para o seu pendrive, botar na televisão, ou então conectar o computador, né, com a televisão, você ia no menu super intuitivo, que é o menu da Netflix, e você assistiu o seu filme. E beleza, talvez não tivesse aquele filme que você queria ver, mas tinha vários outros filmes, dezenas de filmes que você podia escolher. Então as pessoas se acomodaram a isso, né? E eu não vou dizer que eu sou exceção. Eu vi, assim, por muito tempo eu assinei Netflix, né? Mas eu nunca parei de baixar as coisas porque eu sempre gostei muito de anime. E mesmo tendo o Crunchyroll, que é um stream focado em animes,
eu sempre gostava de uns animes mais antigos, menos conhecidos, então sempre tive que continuar baixando, né? Nos anos 10 foi a época que eu mais baixei anime, né? Eu ficava vendo sci-fi, coisas cyberpunk, por aí vai. Então, eu nunca parei de baixar. Porém, eu fiz isso com música. A música, pra mim, deixou de ser algo que eu baixava. Antigamente eu ia, baixava o álbum de um artista, ou baixava a discografia inteira, ouvia, conhecia, me aprofundava. E eu parei um pouco de fazer isso. Foram, assim, poucos artistas que eu passei a ouvir depois que eu peguei o Spotify. A maioria são os artistas já da época que eu baixava álbum, né? Tudo bem que em alguns casos são muito relevantes, como Deftones, que virou a minha banda favorita, o Pain of Salvation, que também está no meu top 5. Mas, de forma geral, eu parei de ter essa coisa de explorar a música, de baixar a discografia, de conhecer tudo de um determinado artista. Até o modo de conhecer um artista mudou. Porque antes eu pegava álbum por álbum e ia ouvindo, e agora eu pego as mais famosas e vou montando uma playlist no Spotify. Então eu também, digamos assim, cedi à praticidade. E não é um problema. Cara, se você tem duas maneiras de fazer um negócio, você vai fazer da maneira mais prática, óbvio. Só que tudo tem consequências, né? Tem um youtuber chamado Luke Smith. Ele é um cara ligado em tecnologia. Ele é, assim, famoso no YouTube gringo, né? E ele fala, cara, eu tomei uma decisão de que a partir de determinado momento da minha vida, se eu tivesse que escolher uma coisa e eu pudesse escolher alguma coisa, eu ia escolher a opção que me tornasse mais livre, né? E realmente é isso, né? Porque quando você adentra no mundo dos streamings, você fica acomodado. Você vai ver o filme e você quer saber qual stream ele está passando. E aí, se não tiver nenhum stream, você fica com preguiça de baixar, porque você até lembra que dá para baixar, mas é meio trabalhoso. E você acaba se condicionando à mesma programação que os streams colocam para você. E a mesma coisa com a música, que foi o meu caso. Eu parei de, digamos assim, explorar tantas músicas, né? Parei depois de um certo tempo. Antes eu, cara, tem um blog, ele deve existir ainda, Prog Not Frog, um negócio assim. Cara, era só álbum, porra, rock progressivo da Armênia nos anos 70, mas uma coisa louca, assim, que era muito bom e eu conheci algumas bandas lá, né? Eu conheci o Kandahar, o Alpha Taurus, o Mickey Curtis e Samurai, que, cara, eu nunca ia conhecer no Spotify, né? E quando a gente tem essa coisa de conseguir farejar as coisas, é muito melhor, né? A gente descobre coisas muito melhores. E quando a gente está, digamos assim, à mercê do streaming, a gente está limitado a tudo aquilo que o streaming bota e nada mais. Então, por exemplo, eu fui ver o Green Book, né? Eu ainda não vi. Mas eu decidi que eu ia ver o Green Book. E eu baixei o Green Book só para depois descobrir que ele tava no, acho que no Spotify. Aí eu, pô, nem precisava ter baixado, né? Mas, por exemplo, eu fui ver o filme com a minha namorada, o Better Luck Tomorrow, que é um filme que inspirou um dos personagens do Velozes e Furiosos. Aí não tinha streaming nenhum. E, cara, eu queria ver. Era um filme interessante. Assim, um filme bem interessante mesmo. E se você parar pra pensar, a gente deixa de ver essas coisas mais diferentonas, né? Quando a gente tá no streaming. Até existem alguns streamings de filme alternativo, não sei lá o que, filme artístico, mas, cara, sei lá, você tem HBO e Netflix e vai assinar mais um, né? Sabe, é outro problema. Então, as pessoas foram se acomodando ao streaming, né? A praticidade, a facilidade de uso.
e acabaram fazendo com que essa indústria de streaming crescesse de maneira muito relevante, né? Então, hoje em dia é um mercado bem competitivo. Você tem Amazon Prime, você tem Netflix, você tem Max, que era o HBO, né? Você tem Paramount, Disney Plus, sei lá, você tem uns 10 assim para escolher. E acaba que na verdade a gente está voltando ao que era antes, que era TV a cabo. Porque se você se lembra, a TV a cabo era o quê? Você paga e você tem vários canais e você paga um dinheiro lá, era assim, sei lá, 200, 300 reais. E hoje em dia com streaming, cara, se você for parar e botar na ponta do lápis, talvez você gaste 200, 300 reais com assinatura, com modelo de assinatura, né? Então você tem a sua assinatura do Spotify, do Netflix, do Amazon Prime, é, sei lá, de um programinha que você usa no trabalho, um monte de coisa. E quando você vê, aquilo vai debitando, debitando, debitando. E você gasta o mesmo que uma assinatura de TV a cabo. E o pior, você acaba não aproveitando, né? Porque são muitas opções e, obviamente, o catálogo daquilo você não vai conseguir ver tudo, né? Não vai conseguir ver tudo. Então, acaba que o streaming vira um, uma TV a cabo 2.0. Com, claro, a vantagem de que você pode escolher o horário que você vai ver as coisas, né? E a gente tem visto cada vez mais os serviços piorando, o catálogo ficando menos diverso, os preços aumentando. Agora a opção mais barata já tem anúncio, né, da Netflix. Se eu não me engano, o Prime também tem anúncio, mas é anúncio só no início do filme, né? Não diria que é um problema tão grande, ainda mais considerando que o Prime é barato. Mas enfim, pô, você tá pagando o negócio, né? Não deveria ser assim. E você tá perdendo a posse das coisas. Por quê? Quando você tem um streaming, você vai e você vê o filme quando quiser. Só que aquele filme não vai ficar para sempre ali. Pode ser que o filme saia de catálogo, como já aconteceu diversas vezes. Só que as coisas estão piorando. As coisas estão piorando. Teve um caso de um americano que ele comprou uma série lá de 2 temporadas e simplesmente a série sumiu do catálogo dele, mesmo ele tendo pago para o serviço de streaming, de que tendo pago por fora, né? E aí eles falaram, ah, não, mas isso está nos termos de uso. Tá bom, né? Mas é uma coisa, um jogo meio desigual, né? Todo mundo dá o ok no termo de uso e nem lê nada. Então, assim, você comprou um negócio que era para ser seu e aquilo não é seu, né? Você antes tinha um DVD e você via o quanto você queria aquele DVD. Ou então você baixava e se você quisesse você via 1 milhão de vezes aquele negócio. E hoje em dia as empresas tiram do catálogo e você tinha um acesso a determinada série é, no streaming A e depois foi para o streaming B. E aí, você vai ter que parar de assinar e assinar o outro. Só que no que você já tem outras coisas que você quer ver. Então você tem que assinar os dois, né? E eles vão jogando a gente numa sinuca de bico. Um caso muito específico disso é o The Office. O The Office, cara, ele nos Estados Unidos, né? Aqui acho que sempre foi Amazon Prime. Mas nos Estados Unidos ele ficou mudando de streaming toda hora. E por isso que ele chegou num ano lá a ser o DVD mais comprado da, é, das, das vendas assim anuais, né? Porque o pessoal não queria ter que ficar mudando de streaming e preferia comprar o DVD. E tem outros problemas também. E quando eles mudam alguma cena que é considerada politicamente incorreta, e você tem que se contentar com essa mudança e não pode ver a versão anterior. Por exemplo, Star Wars. As versões que tem são aquelas remasterizações feitas pelo George Lucas. Mas se você quiser ver aquela versão dos anos 70, antiga mesmo, com menos CGI, que você talvez não goste de CGI, você não pode ver, só se você baixar. Eles não te dão meios oficiais de você
consumir aquilo da maneira que você quer. Por exemplo, também tem um episódio do The Office que tem uma cena de blackface, né? Se você não sabe o que é blackface, joga aí no Google, você vai ver. É uma cena assim, breve, mas as pessoas acham polêmica. E cara, eu sou a favor de que se tiver uma coisa assim polêmica mesmo, bota o anúncio. Ó, tem uma determinada cena aqui que é polêmica, mas na época passou. Acabou. Não precisa tirar a cena, não precisa, por exemplo, igual o pessoal quer fazer, né? Mudar o livro, né? Mudar os livros. Pô, não tem necessidade. Não tem necessidade de mudar a história do livro. Por exemplo, né? Ou de mudar, tirar a cena. Dá um disclaimer lá e pronto. Mas não. Se você for ver esse episódio do The Office, você vai ver que não tem aquela cena. E você não pode ver aquela cena nunca mais. Pelos meios oficiais. Só se você baixar. Então eles estão tirando opções das pessoas. Certo? Eles estão tirando opções das pessoas. E também tem o caso de quando a produtora tira os filmes de disponibilidade do streaming e não disponibiliza em lugar nenhum. Ou seja, eles não deixam opção para você ver um filme a não ser que você baixe ele legalmente e assista no computador. Eu estava vendo um gringo falando que estava acontecendo isso com os filmes antigos do Star Trek, né? O Jornada nas Estrelas. E também com os filmes antigos do James Bond. Então você não tinha onde ver essas coisas. Você precisa baixar ilegalmente, porque é a única forma de você ver o negócio, né? E também isso é muito comum com jogos antigos. Tem jogos assim da época do Super Nintendo e até do Play 1 que nunca foram relançados nas plataformas novas. Nunca foram relançados na Steam e nos videogames novos. Então você só consegue jogar por meio da emulação, né? Tem esse problema também. Então, os streamings, eles estão fechando o cerco, né, para você. Você não pode mais ver todos os filmes que você queria. Se tiver alguma mudança, você só pode ver a versão mudada, politicamente correta, a versão atualizada. E eles estão cercando o fecho para você. E você tem que assinar vários para poder ter uma seleção boa de filmes e séries. Senão, vai ficar ali as mesmas produções, porque a gente sabe que hoje em dia as produções originais, por exemplo, do Netflix, pô, são muito fracas, né? Muito fracas. Então é o tipo de coisa que você vai ter que se contentar. E aí existem duas possibilidades. A primeira dessas duas opções é voltar a coletar mídias físicas. Ela tem problemas, né? Como eu vou falar para vocês. E depois, a outra opção é baixar coisas e deixar no HD externo. Vamos tratar primeiro da mídia física, né? É uma coisa simples. Você, assim, para filme, cara, para filme funciona muito bem, né? Você compra DVDs, Blu-rays e você pode fazer uma coleção. É interessante porque, né, quando a pessoa chega na sua casa, ela vê a sua coleção, vocês podem conversar sobre filme. É uma coisa boa, eu diria que é uma coisa boa. O mesmo vale para música, né? Só que a música realmente é difícil combater o streaming de música, que é muito mais prático. Mas também tem, é, assim, uma utilidade, né? De você ter uma coleção, né, caso, sei lá, algum artista seja cancelado. E, por exemplo, eu acho um milagre que não tenham tirado as músicas do Kanye West do Spotify, né, cara? Porque, pô, ele é super cancelado aí em todos os locais. Então, é curioso, né? Que isso tenha... Que ele continue com as músicas ali, né? Só que tem um problema em relação à mídia física. Dois problemas, na verdade, né? Três problemas, na verdade. O primeiro é que eu já vi que algumas distribuidoras não estão lançando mais Blu-ray e DVD em todas as regiões.
Então, por exemplo, eles vão lançar, sei lá, nos Estados Unidos só, por exemplo. E talvez não no Brasil, que é um mercado emergente, onde as pessoas naturalmente não compram essas mídias. Então talvez você não tenha opção mais para filmes recentes de ter esses DVDs. Né? O segundo é, essas mídias, elas costumam estragar. Cara, eu não digo, por exemplo, o vinil ele dura para sempre, né, praticamente. O cartucho de videogame também dura para sempre. Mas CD e DVD, cara, estraga muito rápido. Muito rápido. CD e DVD estraga muito rápido. Mesmo se você cuidar bem, assim, sabe? São muito sensíveis e tal. Então é arriscado, eu diria. Por exemplo, CD da época do PlayStation 1 arranha muito fácil, né? Eu tava vendo, tem um cara, o nome dele é Metal Jesus Rocks, ele coleciona DVDs também. E ele falou, cara, vários DVDs eu sempre cuidei bem e pararam de funcionar. Então isso é um grande problema para quem vai colecionar mídia física, né? Eu sei que é muito mais legal, né? O problema é o espaço, mas é muito mais legal você ter os DVDs empilhadinhos ali, bonitinho, né? Com a capinha e tal. Isso é muito legal. Porém, tem esses problemas, como eu já falei, né? E também tem um problema muito complicado, que é, para jogos a mídia física não é muito boa. E eu vou te falar por quê. Eu tava vendo um vídeo de alguns jogos do início dos anos 2000 e de como mesmo se você comprar o DVD original, você não consegue jogar mais, como o Fable 3. Fable 3 era um RPG lá, você compra para Windows, e quando você compra esse DVD antigo, você bota e instala lá, só que você tinha que ativar online o jogo, né, uma proteção contra a pirataria. Só que o site onde você ativava online não existe mais. Então não adianta você ter a mídia física desse jogo, entendeu? Você precisa, você precisaria pegar o código. Tem alguns jogos dessa época que você consegue ativar por meio da Steam, mas não é, não são todos os jogos, né, que são assim. Então alguns jogos antigos aquele CD não serve pra nada, né? E o cara tava falando também do Overwatch. Hoje em dia tem o Overwatch 2, né? Mas parece que hoje em dia você não consegue jogar o primeiro, não importa. A não ser que você jogue uma versão pirata. Então, acaba que fica muito limitado as suas opções se você quer jogar jogo de videogame. E outra coisa também, para mídia de videogame mais nova, que é uma baita de uma sacanagem, é que quando você compra o jogo original hoje em dia, alguns jogos vêm com código só e a capa. Cara, que sacanagem, né? Você compra o jogo lá por R$ 300, a capa, tudo direitinho, e era pra vir um disco que você poderia emprestar pro seu amigo até, e vem um código. Porra, cara, é um absurdo, né? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo que quando você compra um jogo físico, você espera receber a mídia física, né? Então, é um problema, especialmente para quem coleciona jogos, né? Isso não quer dizer que não dê para colecionar, mas gera um pouco mais de complicação, né? E a mesma coisa, assim, eu não sei como é hoje, tá? O pessoal que joga videogame hoje pode me dizer até, mas quando você instala o jogo e tal, você tem que estar conectado na internet, porque tem que fazer patch de instalação. Então, se por algum motivo você quiser jogar uma versão anterior do jogo, né, você teria que não instalar, não entrar na internet. Por exemplo, Dark Souls 2 tem a versão Prepare to Die Edition, né? A versão do Play 3 e do 360, se você não atualizar ela, é o mesmo jogo, é o jogo original, só que com novos inimigos. Só que a versão de fato, né, do Prepare to Die Edition tem várias mudanças. Então, se você quiser jogar a versão do jogo antiga com os novos inimigos só, você não pode se conectar à internet para jogar esse Dark Souls 2.
Então tem essas coisas, né, que você tem que tomar cuidado na hora de você jogar online. Então, cara, essa coisa de videogame hoje em dia é muito complicado, muito complicado. Você possuir a mídia ali é muita, é muita sacanagem o que as empresas fazem mesmo, sabe? Por exemplo, eu não sei como é hoje, mas quando eu tinha o PS Plus, há trocentos anos atrás, na época do Play 3 ainda, quando você salvava um jogo que era na PS Plus, o seu save ficava atrelado à PS Plus. Ou seja, se depois você comprasse o jogo, vamos supor, você zerou o jogo pela PS Plus, que é aquele serviço lá da internet. Depois que você zerou o jogo, se você quiser comprar o jogo físico para continuar jogando, você tem que voltar a assinar porque o save fica preso na PS Plus. Cara, isso é muita sacanagem. Muita sacanagem. Né? Mas é um tipo de coisa que existe. Né? E então, assim, as empresas elas estão fazendo de tudo para você não ter mídia física de jogo, porque a mídia física você depois vende, você depois empresta e isso não aumenta as vendas. Né? Então, elas estão fazendo de tudo para ter o controle até o final do que tu está jogando. Né? E aí vem a segunda opção, que é piratear tudo. Piratear tudo. Ter um. Ter um. Como posso dizer, um HD externo, onde você vai botar seus filmes, seus jogos, suas músicas, que você for coletando ao longo do tempo, e ver quando você quiser. Essa é a forma mais livre que você vai ter de ver as coisas, sabe? E aí você pode até estar com aquela coisa, pô, mas aí eu não vou apoiar a empresa que fez o jogo e tudo mais. Cara, assim, sei lá, é uma banda de garagem e você vai comprar o jogo, o álbum dessa banda pra ajudar. Aí é uma coisa, né? Sei lá, uma desenvolvedora indie com 3 funcionários fez um jogo ali, se matou e você vai comprar o jogo pra prestigiar, né? São casos específicos. Mas na maioria dos jogos, das vezes, cara, essas empresas estão cagando pra você, estão colocando coisas nos jogos que são contra tudo que você acredita. Você sabe do que eu tô falando, né? Lacre, empoderamento, a porra toda, essas palhaçadas, entendeu? Por que você quer dar dinheiro para essas empresas, sabe? Por exemplo, a Nintendo, cara, a Nintendo é muito ridícula. Qualquer fã que fizer um mínimo projeto inspirado nos personagens da Nintendo, a Nintendo vai dar strike, sabe? Cara, é um tipo de negócio ridículo. Ridículo. É, outro dia, cara, é bizarro. Outro dia um fã fez um pênis inspirado no design do Bowser. E a Nintendo deu copyright neles. Cara, esse é o nível da empresa que você quer dar dinheiro, sabe? Então tem que piratear, cara. Tem que piratear. É a única forma de você ter acesso aos jogos sempre. Eles lançaram lá a trilogia do Mario 3D, que tinha o Mario 64, o Sunshine e o Galaxy. Em menos de um ano pararam de vender. Você não tem opção. Você quer dar o dinheiro para eles, eles não deixam. Então tem que piratear. Filmes, pô, versão rara de um filme antigo. Cara, é a única forma que você vai ter. Você acha que na Netflix vai ter, porra, Nosferatu? Pô, vai ter Nosferatu trans, Nosferatu, porra, é, que é oprimido pela sociedade porque ele chupa o sangue das pessoas, sabe? Pô, se você quer realmente ter as coisas, você tem que baixar e tem que ter um HD externo, cara. É a única forma que ninguém vai roubar as coisas de você. Claro, HD externo estraga, estraga. Só que, pô, você pode fazer o backup, né? Pode ter dois, de repente, né? Ou então tem HDs externos que eles são feitos para durarem mais, né? Tem Media Center em que é tipo uma caixinha e você bota vários HDs ali e você pode ver como se fosse um menuzinho, tipo Netflix, sabe? Então, não se preocupe. Não se preocupe, tem várias formas de você manter as suas mídias
a salvo hoje em dia. Cara, um. Eu vou até pesquisar isso aqui agora. Um HD externo de 1 TB. Vamos ver aqui o preço na Amazon. Ele não é tão caro, porque eu comprei um, inclusive. Tá dizendo aqui. Tudo bem que, não sei, né? Agora tem taxinha do Haddad, né? Taxinha do amor aí. É foda, mas tá, assim, R$ 360 é caro, né? Mas, porra, pra tu encher 1 TB, tudo bem, com o jogo é mais fácil encher 1 TB, né? Mas, pô, com música e filme, cara, é difícil tu encher 1 TB, hein? É difícil, sabe? Então aquilo ali, isso aí vai durar muito pra você, tá? É a melhor forma de você ter as suas coisas. E, cara, outra coisa fundamental. Se você gosta de um vídeo no YouTube, né, um podcast no Spotify, baixa aquilo, cara. Uma live no Instagram, baixa. Porque você não sabe quando o seu produtor de conteúdo vai tirar aquele conteúdo, tá? Eu fui salvar uns vídeos de um psiquiatra que eu gosto e eu vi lá, eu fui salvar na playlist, eu vi que alguns vídeos da playlist que eu ia salvar já tinham sido deletados. Se eu tivesse salvo aquilo antes, não teria passado por esse problema. Mas beleza, eu salvei o que eu pude, né? A mesma coisa eu posso dizer pro. Tem umas aulas do Brandon Sanderson de escrita. Cara, aquilo foi tão útil pra mim que eu pensei, cara, eu tenho que salvar isso aqui. Vai que ele tira isso depois. E agora eu posso ver quando eu quiser. Quando eu quiser. Você nunca sabe quando o produtor de conteúdo vai tirar aquele conteúdo, cara. Por exemplo, eu mesmo. Eu falei isso num episódio anterior. Cara, eu tirei a maioria dos meus vídeos antigos. Se você for no meu canal hoje em dia, não vai ter quase nenhum vídeo antigo. Eu só mantive aqueles de história que eu gravei com os meus amigos e tudo mais. E alguns vídeos que tiveram muita visualização. De resto, eu tirei, cara. Entendeu? Porque eu discordo de muitas visões, eu sei que a qualidade não estava muito boa, né? Por exemplo, de finanças, eu passei a focar só em Bitcoin, mas tinha muito vídeo antigo falando de todos os tipos de investimento, né? Então eu pensei, cara, não posso induzir as pessoas ao erro, mesmo sendo um vídeo antigo. Então eu tirei. Mas vai que pra você aquele vídeo era bom e você queria ver de novo. Agora já era, né? E a mesma coisa pode acontecer com outros criadores. Então você tem que se acostumar a voltar a ter as coisas, né? Parar de ter, é, de depender só de streaming, de depender só do que os caras vão escolher de conteúdo para você ver, né? Você tem que passar a ser dono da sua própria escolha de mídia, seu próprio consumo de mídia, voltar a ter a sua própria mídia. E você ter a sua própria mídia não é só a posse física, como eu já falei, tem vários problemas. A mídia se desgasta, às vezes você tem que acessar a internet para usar, né? A posse digital é possível se você tiver um HD externo. Ah, Vitor, mas e a nuvem? Eu posso deixar na nuvem. Cara, outro dia eu fui no Google Drive, eu botei um filme para minha namorada ver, para eu passar para ela, e eles bloquearam o arquivo, porque falaram que tinha direito autoral. E aí? Você não está salvo na nuvem, cara. A nuvem é feita pelas Big Techs. A nuvem é como se fosse o computador dessas empresas onde você está deixando as coisas. Então, por mais que tudo vai ter um risco, claro, mas por mais que tenha o risco do HD externo quebrar, de você perder, cara, é menor do que o risco da empresa confiscar o teu arquivo, entendeu? Teve uma garota que estava escrevendo um livro pelo Google Docs, compartilhado, o Google deletou, cara. Deletou o trabalho que ela estava fazendo. Eu acho que o conteúdo que ela estava fazendo era meio estranho, né? Mas, enfim, não sei. Não quero julgar porque eu não sei o que ela estava escrevendo. Mas, né? Às vezes você está escrevendo alguma coisa que incomoda alguém e as pessoas falam que o conteúdo era estranho e tiram de lá. E aí? E se for com você? Né? Então você tem que se acostumar a ter essas coisas. Então compre um HD externo para ontem, baixe os filmes que você gosta, as séries que você gosta e você quer rever, os jogos que você gosta e você quer guardar, é, os vídeos no YouTube que você acha importantes, você quer guardar, fazer um backup, tá? Volte a ser o dono das coisas que você consome, ao invés de deixar que as empresas escolham o que você consome, tá bem? Esse é o meu aviso por hoje e até o próximo episódio.